finalmente vindo aqui para poder falar e mostrar a vocês todo o meu caderno de 2024, tá? Então, esse é aquele vídeo que amamos, o tour pelo caderno de leituras, meu Reading Journal de 2024. Esse daqui foi o caderno, tá, que eu usei no ano passado. Ele ficou assim, não ficou tão gordinho, né, quanto o de 2023, porque eu fiz um outro tipo de colagem, tá? Eu não fiz tantas colagens com papel pardo, por exemplo, essas coisas. E por isso ele ficou um pouquinho assim, ó, menos gordinho. E também eu não usei o caderno todo, né? Dá pra ver aqui que essas últimas páginas eu acabei não utilizando. Já começando aqui, só revisando, né, algumas coisas com vocês, que aqui foi a capa, mas eu vou também deixar aqui linkado nos cards, tanto o vídeo, né, que eu apresento todo esse meu caderno de leituras, quanto também o vídeo do meu caderno de leituras de 2025, tá? Que é a primeira vez que eu tô usando um caderno costurado, então, assim, tá sendo uma experiência totalmente diferente e com certeza tá sendo uma experiência incrível, tá? Utilizar o caderno 2025 e vou deixar todos os dois vídeos aqui, linkados nos cards. Indo aqui para as minhas metas, eu não consegui cumprir tudo, tá? Mas eu li a quantidade de sci-fi, né, que eu tinha me proposto. Calhamaço, eu só li 4. Autor não branco, eu consegui bater os 10 que eu tinha colocado aqui, mas eu vou ser bem sincera com vocês, não gostei da quantidade de livros de autor não branco que eu li, tá? Eu achei que foi, assim, muito pouquinho, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Livro em inglês eu consegui ler 2, eu tinha colocado como meta ler 3. Terminar séries ou sagas eu terminei 3, eu tinha colocado para terminar 4. Livros da estante, eu achei que, assim, foi um resultado bem bom. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês as porcentagens e tudo mais. Indo aqui para essa parte de leituras em pixels, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que eu não li muitos dias, tá? No ano, achei que foi bem insatisfatório o resultado. Porque eu prefiro, às vezes, manter, sim, uma certa constância de dias que eu faço leitura, né? Então, por conta disso, eu acabei não gostando tanto assim desse meu resultado, tá? E eu achei que ficou muitos dias em branco e eu espero de verdade mudar isso no ano 2025. Aqui de novo, né, a nossa página de cheque de gênero, eu consegui terminar, concluir 77 leituras e com certeza, né, já dá pra ter uma noção aí que eu li pouco sci-fi, e li bastante fantasia, né? Ficou bem amarelo esse gráfico. E esse daqui é um gráfico que eu mudei para o ano de 2025. Ele não está mais nesse formato aqui. Porque eu achei um pouquinho difícil de visualizar, tá? Não ficou de uma forma tão fácil. E por conta disso, eu acabei não mantendo mais, né, esse formato, tá? E mudei isso daqui pro ano seguinte, né? Pro ano 2025. Aqui é aquele meu mapa que eu simplesmente amo. Aqui eu mudei um pouco, né, o formato dessa página e agora ele fica com todos os países que eu já li na vida. Então, vocês podem ver, né, que a África, eu li pouquíssimas histórias que se passam na África. E por conta disso, eu quero muito focar em ler pelo menos 2, vai, no ano de 2025. Vamos tentar, né, fazer isso, ler pelo menos 2 países diferentes, né, do que eu já li no ano de 2025, que sejam, né, do continente africano. Indo aqui pro desafio do Desencalha, do clube, eu consegui bater todas as metas, fiquei muito feliz, porém, eu tive que dar uma relocada às vezes, tá, nos livros. Eu tinha feito um anti-BR lá no comecinho do ano, né, de 2024, mas eu tive que ir mudando alguns livros para poder conseguir bater e completar essa página, ficar assim, toda roxinha, toda linda.
Então, por esse motivo, para o ano de 2025, o meu desencalha eu vou fazer todos os meses, no caso, né? Eu vou escolher os livros no começo do mês, porque eu acho que fica mais fácil e fica também algo mais assim, o que eu estou com vontade de ler naquele momento, sabe? Então, é dessa forma que eu estou fazendo, né, agora. E aqui ficou as leituras que fizemos no ano de 2024 com o clube. E eu senti falta nessa página de poder colocar a minha classificação, tá? Então, como eu já tinha começado, não ia ficar com espaço aqui, né? Pra eu conseguir colocar a classificação, eu acabei deixando desse jeito. Mas para o ano de 2025, eu já mudei isso para poder eu conseguir também colocar a minha classificação. Acredito que vai ficar mais visual, vai ficar mais legal essa página daqui do clube. Indo para o meu terror, que é os livros da estante. Eu aqui tem alguns livros, né, que estão com alguns asterísticos, estão riscados, que foram livros que eu acabei me desfazendo, tá? E os livros que eu fiz a leitura, né, de livros físicos, estão aqui marcados com esse marcador de texto marrom. Então, acho que eu ainda consegui fazer bastante leituras, tá? Aqui é as minhas leituras de séries. Então, ficou, né, que eu concluí a série de Guerra da Papoula, Xenogênesis e Divinos Rivais. Foram as 3 séries que eu concluí. E também Senhor dos Anéis, né, que eu também fiz a leitura lá junto com o pessoal do clube. Mas outras séries ainda faltam, como, por exemplo, Duna. Só tá faltando Filhos de Duna, que é o último volume, né, dessa primeira trilogia, que é a trilogia que eu tenho interesse em ler. Então, essa daqui é uma série que eu quero muito concluir no ano de 2025. E Vampiro Gênesis, que é uma série que vai lançar o último volume, né, agora, no ano de 2025. Eu quero muito fazer a leitura e concluir também essa série. Dando sequência às minhas leituras do King, aqui eu vou colocando a nota, né? E eu mudei também, tá? Essa página para o ano 2025. Eu acabei escolhendo fazer igual o livro da estante. Eu coloquei a lista, né, de livros do King e marco com marca-texto. Eu acho que ficou mais visual para eu ver quantos livros eu tinha lido, né, do Stephen King. Octavia Butler, eu acabei faltando esses 2 livros, que é A Duologia da Semente da Terra, mas já lançou um outro livro, que é a Neófita, e também já tem outro livro da Octavia em pré-venda, que é O Mestre, que é o último volume da série dos Padronistas, tá? Essa série daqui. Então, no meu caderno novo já tem, né, esses livros. Eu acho que só falta a capinha do livro O Mestre, né, que é dessa série aqui, que tá ainda em pré-venda, mas eu queria muito dar prioridade em zerar todos os livros da Octavia no ano de 2025. Essa página, vocês podem ver que eu super flopei. É uma página que eu nem repeti pro meu caderno de 2025. É essa página de autores para conhecer. Eu acabei não repetindo porque eu não tô conseguindo cumprir, tá? É mais por isso mesmo. Aqui eu só consegui ler 4 autores, que foi a Becky Chambers, que foi a autora de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, Ian Frazee, que é o autor de Severino, Olhos de Dendê, a B.A. Paris, que é a autora de Quatro Paredes, e Paola Silveiro, que é a autora de Alto da Maga Josefa, que foi uma leitura do clube. Então, foram os únicos autores, e assim, continua aqui o Harlan Coben, o Bernard Cornwell, o Brandon Sanderson, sem leituras. E esse ano eu quero muito dar prioridade a isso, mas eu acabei não fazendo uma página, né, especial para isso. Autores não brancos, tá? Foi, assim, uma vergonha esse ano. Só consegui ler 12 livros de autores não brancos. Pra mim, isso foi, assim, foi a meta que eu mais fiquei triste em ter lido pouco, né, em não alcançar, tá? E eu acabei aqui fazendo essa frase, né, colocando essa frase da Octavia pra completar, né, porque eu tinha deixado as 2 páginas pra colar as capas. Dando sequência à minha TBR, tá?
Aqui eu só colocava alguns livros mais obrigatórios, ou quando tinha alguma maratona, eu também ia colocando para ir marcando, né? Para saber, só para ter um norte mesmo do que eu precisava ler naquele mês. Os presentes, ganhei muito presente e fico feliz demais. Eu gosto muito de manter esse registro porque eu tenho aqui, né, algo físico para lembrar quem foi que me deu cada um dos livros. E acabou que lotou aqui e ainda ficaram faltando alguns livros que chegou no finalzinho do ano. Então eu vou colar, eu acho, um post-it aqui para poder mostrar, né, quais foram esses outros livros que chegaram e também quem foram as pessoas que me deram. 12 livros para 2024, né? Foi uma meta que eu acho que foi bem positiva, tá? Esse ano eu abandonei A Outra Garota Negra, não consegui fazer a leitura de Telefone Preto, nem de Fallen Side e nem Ela Seria o Rei. Mas de resto, eu li todos. Foram leituras, assim, muito boas pra mim, né? Eu tive aqui algumas leituras bem, assim, interessantes. Saíram leituras incríveis daqui. Por exemplo, né? O meu favorito do ano foi um dos 12 livros para 2024. Então, assim, acho que foi uma meta que eu cumpri e ficou muito boa, sabe? E também indo para esse mesmo sentido, né, do desafio, o desafio de A a Z, eu me surpreendi bastante, tá? Porque eu não coloquei essa página com o intuito de ir procurando livros para preencher. Eu só ia lendo e ia preenchendo mesmo essa página. Então eu acho que ficaram faltando poucas letras. Ficaram faltando algumas um pouco mais complicadas, mais difíceis. E tô bem empolgada pra ir preenchendo nessa página no meu caderno também de 2025. Agora, minhas melhores leituras, eu acho assim, eu gosto muito dessa página no caderno, né? Porque aqui eu consigo, de uma forma um pouco mais fácil, pegar essa página e também sair o meu top 10, que eu gravo sempre, né, pra vocês. Todas as 10 leituras, né, que tá no top 10 estão aqui. E dessa forma também eu vejo qual foi o meu melhor mês de leitura. Como vocês podem ver, né, dezembro foi um livro que eu tive 4 livros aqui nas melhores leituras, então foi o meu melhor mês, foi algo assim até que me complicou bastante, porque eu queria gravar os melhores do ano para vocês e não conseguia, porque eu sabia que tinha potencial demais nas minhas leituras de dezembro. E janeiro, eu comecei o ano já aqui, ó, com 3 leituras 5 estrelas, e essas 3 leituras estavam no meu top 10. Então, assim, eu arrasei nisso. Foi um ano bem difícil, complicado, porém com várias leituras incríveis. Tiveram vários meses onde só tiveram um livro que entrou aqui nessa página, né? E isso me chamou bastante atenção, porque foram bem, assim, alguns meses que eu não fiz tantas leituras, tá? E isso eu acho, assim, muito legal essa página de ir acompanhando, né, tudo isso. Aqui é a parte que eu registro todas as minhas leituras, né, de 2024. E eu acho essa página, assim, muito bonita, gosto bastante dessa página. E tem todo o registro mesmo, tá? Todas as leituras que eu realizei, né? Aqui, terminando em 77 leituras. E eu sempre coloco esse adesivo e faço, né? Eu pinto a estrelinha com um marcador permanente. Que nesse caso era esse daqui, tá? Da Bic. Porque esse adesivo daqui é de vinil. Então, eu preciso de um marcador permanente, né? Pra poder conseguir pintar, né? Por cima. E esse daqui é um marcador que eu usava, mas ele tava muito fraco já, né? Já tava, assim, muito clarinho, como vocês podem ver. Aí, no ano de 2025, eu tô usando agora esse daqui, que é um marcador dourado. Então, eu tô usando esse pra marcar, né? Pra pintar as minhas estrelinhas. Aqui eu fiz uma página de top 10, acho que eu ainda vou dar uma decorada nessa página, talvez, colocar aqui algum adesivo, alguma coisa assim. Mas por enquanto ficou assim.
Eu só coloquei o número e as capinhas, né, dos livros. Achei que ficou bem legal, bem visual. E aqui, entrando na parte das estatísticas, que é uma das partes que eu queria, né, mostrar a vocês, para também vocês verem o meu ano. E queria bastante, né, mostrar a vocês. Aqui, vamos lá. Eu li mais de 55% das minhas leituras, quase 56%, foram de livros físicos e 44% foram de e-books. Isso daqui me chamou bastante atenção, tá? Eu achei que eu tinha lido uma quantidade maior de livro físico, mas não, ficou bem assim, quase meio a meio, né? Se a gente parar pra pensar. E outro dado que eu também gostei bastante de fazer foi as minhas leituras do clube. Quase 30% das minhas leituras foram realizadas no clube. Então, foi assim, foi um ano que eu não li tanto. Então, é meio que justo, né, que as minhas leituras tenham sido mais realizadas no clube. Porque tiveram alguns meses mesmo que vocês vão ver. Todas as minhas leituras realizadas no mês eram leituras do clube. Então, eu acho que é por isso que essa margem aqui, né, ficou bem grande. E aqui já é uma coisa que me surpreendeu bastante, mas eu amei, que foram as minhas leituras de autoria de mulher, de autoras mulheres, né? Foram bem maiores do que de homens. Geralmente, ficava mais ali no meio ou até um pouco mais de autores homens do que de mulheres. Porque eu leio, né, gêneros que às vezes é mesmo dominado, né, tem predominância de autores masculinos, que é o terror, o sci-fi. Então, acontecia muito de eu ficar ali de 50%, 52%, sendo autores homens. E dessa vez eu li quase 64% de autoras mulheres. E isso me deixou muito feliz. E é algo que eu queria muito continuar, né, no ano de 2025. Então, foram quase 64% de autores mulheres, 35% de autores homens. E também eu li uma antologia, que era variada, né? E eu coloquei aqui vários com 1.3. Aqui é o gráfico de autor não branco, tá? Como eu mostrei a vocês, eu só li 12. Então, ele ficou ali com 16%, mais ou menos. E 84% de autor branco. Isso daqui, pra mim, é o mais chato, tá? É o que eu menos, assim, gosto desse gráfico. Porque eu queria muito chegar em pelo menos 40% das minhas leituras. E sempre assim, acima de 35%, sendo de autoria não branca. E, né, como vocês estão vendo aqui, não rolou, não consegui. Indo agora para um gráfico que é o dos gêneros. Como assim? Eu já sabia, meu gênero mais lido foi o gênero de fantasia, com 32%, um pouco mais de 32%. Em segundo lugar, foi o gênero de HQ. Na verdade, não é bem um gênero, né? Um formato, mas eu acabei separando aqui. Eu li 23% de HQ, tá? Suspense foi ali quase 15%. Terror, 13,5%. Não ficção, eu li até uma quantidade razoável, né, de não ficção para o ano, né, que foi de 4,1%, sci-fi 9,5%, li pouco sci-fi, quero muito ler um pouco mais, pelo menos, de sci-fi no ano que vem, ou melhor, no ano 2025, e ficção histórica eu li 2,7%, então foram poucos, né, livros de ficção histórica, mas vocês viram, vou deixar aqui linkado nos cards, os meus 12 livros para 2025 tá recheado de ficção histórica. Então, acredito que esse número aqui vai ser bem maior no ano de 2025. E para concluir, né, aqui eu fiz alguns gráficos de barra,
que foram com as minhas leituras em formato de estrelas, né? Eu não dei nenhuma estrela, mas assim, aqui eu coloquei a quantidade, né, de livros dessas outras estrelas. E tiveram, assim, a maior quantidade, né, foi o 4 estrelas e o 3,5. E por conta disso, a minha média foi bem, assim, assim, foi abaixo de 4, né? E acabou dando uma sensação de ano mediano, sabe? Ano com várias leituras meio que medianas. Esse daqui foram os número de livros lidos por mês. Como vocês estão vendo aqui, setembro foi horrível e outubro foi o meu melhor mês. E justamente é o mês da maratona de Halloween. E aqui também tiveram alguns contos, tá? Eu fiz a leitura de 4 contos durante a maratona de Halloween e entraram aqui, né, nesse dado. E se a gente tirar os contos, o meu melhor mês vai ser dezembro e julho, que foi também um mês de maratona, tá? Eu vejo isso, meses que eu faço maratona, que eu participo de maratona, eu sempre consigo ler um pouco mais. Então, o pessoal do clube ama a maratona e assim, eu me jogo junto porque eu também amo de paixão. E aqui, indo para os meus países visitados, eu li, em maioria, foi os Estados Unidos, né? Eu li 31 livros dos Estados Unidos, mas eu li 23 livros nacionais, 23 livros do Brasil. E eu achei esse dado muito interessante também, porque acredito aí que fiquei com uma porcentagem até bem boa em relação, eu acho que eu fiquei com 30 a 40% de livros, né, lidos, sendo nacionais, então eu acho que tá um número bem legal. Eu fiz bastante leituras nacionais no clube, a gente teve debate com autores, então assim, é algo que eu me orgulho muito e gosto demais de fazer. Li 9 livros da Inglaterra, 4 livros do Japão, 2 da França, 2 da China, 1 da Espanha, 1 da Índia, 1 da Irlanda e 2 do Peru. Então, assim, visitei bastante países e espero visitar mais países nesse ano, né, de 2025. E aqui a gente já começa os meses. Os meses, vou mostrar vocês vão ver que no comecinho do ano eu li bastante, aí depois ele vai começando a cair, decair, e eu volto a fazer um pouco mais de leituras lá pro finalzinho do ano. E nesse ano, né, eu escolhi fazer esse formato, que era só uma colagem aqui, né, assim, utilizando a página inteira de um tema. Aí eu colocava o nome do mês, né, aqui com papel pardo. E aqui o título dos livros que eu fiz a leitura durante o mês. É um formato que eu vou mudar bastante para o ano 2025. E em breve eu solto para vocês eu fazendo, né, preenchendo todo o meu mês de janeiro. E aqui eu também colava as capas das minhas leituras, né, realizadas. Aqui eu sempre fazia também um resumo do mês, que é algo que eu provavelmente não vou fazer, tá? Esse resumo do mês no ano de 2025, porque eu quero fazer um pouco mais de resenhas. Então, por conta disso, acredito eu que eu não vou fazer, né, mesmo essa página de resumo do mês. Mas eu colocava o número de páginas lidas, os gêneros, né? Eu colocava aqui a quantidade de cada gênero que eu li no mês. Aqui eu colocava a quantidade de autoras mulheres e homens, o formato, se eu li mais livros físicos ou e-books, ou aqui nesse caso um audiobook. E aqui eu colocava as leituras coletivas, que eu colocava no meu mês quais foram os livros que foram de leituras coletivas. E lógico, né, o favorito no mês aqui, eu colava a capinha. E eu acabei repetindo isso durante todo o meu caderno, tá? Fiz algumas resenhas de alguns livros, geralmente que me marcavam um pouco mais, que eram o favorito mesmo do mês. E eu quero mudar isso para 2025, quero fazer mais resenhas.
Quero fazer pelo menos assim uma página de colagem para cada livro. Quero fazer o meu mês ficar um pouco mais atrativo, um pouco mais bonito também e ter uma forma de registrar as minhas leituras, né? Que é a minha intenção mesmo no meu caderno de leitura. Essa daqui foi a página que eu fiz para Divinos Rivais. Eu simplesmente fiquei apaixonada por essa página, né? Eu gosto muito dessa página. Já vamos para fevereiro, que eu acabei pegando essa ideia aqui, quase de Divinos Rivais, na realidade, né? De máquina de escrever. Eu ainda tava muito fissurada, ainda tava muito na vibe de Divinos Rivais. E aqui, né, em fevereiro, eu fiz 7 leituras. Realizei 7 leituras. Aqui, novamente, o resumo do mês, meu favorito do mês, que foi a Fantástica Fábrica de Chocolate. E aqui eu fiz uma releitura, né, que foi Violeta. Violeta entraria aqui, tá, como melhor do mês. Porém, como ele é releitura, eu não coloquei. Eu dei preferência a colocar um livro que eu ainda não tinha lido, né? Aqui eu fiz um resumo, né, uma resenha da Fantástica Fábrica de Chocolate e também de A Vida e Mortes de Severino. Eu acabei de ver aqui que eu copiei errado o nome, mas tudo bem. Olhos de Dendê. E essa daqui foi uma leitura do clube que a gente teve debate com o autor, foi assim, maravilhoso. Eu também fiz em alguns meses algumas colagens para capa. E é algo que provavelmente eu vou manter, eu acho, tá? Ou pelo menos colocar um tema, ou fazer mesmo uma página, assim, mesmo que não seja capa, mas fazer aqui no meu mês uma colagem sobre algo importante, algo que me marcou. Aqui nesse caso, em março, foi a minha ida, né, pro festival, o Wannabe. Então, foi um festival com bandas de rock, então eu coloquei aqui uma fotinha minha e do Arthur, como se fosse uma Polaroid, coloquei aqui algumas figurinhas, né, de algumas bandas, como aqui o NX0, a Fresno, Simple Plan, que é essas duas daqui. Esse daqui é o mascotinho do festival, e eu tentei pegar toda nessa temática, né, que tava no festival, e aqui, ó, eu só li 4 leituras, só fiz 4 leituras, justamente porque eu estava muito ansiosa pro festival e acabei não lendo, né, tanto assim, mas esse daqui foi um livro favorito, tá? Eu acabei não marcando aqui o favorito, porque eu só favoritei ele depois, mas assim, foi incrível e eu fiz uma maratona 24 horas, que eu consegui ler A Queda da Casa Morta e M de Monstra. Os 2 livros foram na maratona, durante a maratona. Aqui eu fiz a resenha da Última Casa da Rua Needles, coloquei aqui um gatinho, para quem fez a leitura desse livro vai saber. E fiz essa página, né, de tipo lettering de Severino os Olhos de Dendê. Então é algo que eu quero fazer, nem que seja uma página assim, sabe, para cada uma das minhas leituras de 2025. Dando sequência aqui, foi o mês que eu fiz a leitura de Promessas Cruéis, que é a continuação de Divinos Rivais, que tem essa questão do violino, essa questão da música, de cartas. Então, eu acabei usando essa temática de violino, né, durante a capa, né, para o tema do mês de abril. E, lógico, meu favorito aqui foi o Promessas Cruéis. Aqui ele ainda tá como 5 estrelas, porque eu acabei meio emocionada esse livro, tá? Mas eu acabei deixando ele como 4 estrelas depois, porque de fato eu acho que o Divinos Rivais é muito superior. E se fosse assim, pensar só por nota, o Cujo entraria aqui como o melhor do mês, na realidade, tá? Porque esse daqui eu acabei deixando como 4 estrelas e o Cujo eu acho que eu dei 4,5. A resenha do mês foi o Promessas Cruéis. Foi uma resenha também que eu achei que ficou bem bonita. Eu gostei bastante de fazer. No mês de maio eu tentei pegar essa temática um pouco assim também envelhecida, de café. Porque foi o mês que eu fiz a leitura de Cafés e Lendas. Sim, então eu acabei pegando essa temática de café pra fazer, né,
E a minha resenha do mês de maio foi Cafés e Lendas. Foi, assim, uma leitura que ela entrou nos meus favoritos. Aqui, a princípio, eu tinha dado 4 estrelas. Mas eu acho que eu subiria, assim, essa nota para 4,5, pelo menos, tá? Porque foi um livro muito aconchegante. Foi um livro que eu simplesmente fiquei apaixonada. E aqui eu fiz tipo um quadrinho que tem na história, que eles vão lá, colocam os preços e os produtos. Aqui foi o mês do meu aniversário, então eu acabei pegando uma foto que tem aqui uma capa, né, de um livro do Stephen King, que é um autor favorito, então eu acabei pegando essa temática. Eu li bastante, porque a gente teve uma maratona, que foi a maratona da nostalgia, né, porque eu estava trintando e eu fiquei toda nostálgica e acabei fazendo a maratona nessa temática. E acabei não fazendo nenhuma resenha no mês de junho. Tem vários meses aqui, tá na realidade, que não tem resenha, porque eu acabei mesmo atrasando e não conseguindo fazer a tempo a resenha, acumulando, né? No mês de julho eu botei essa temática um pouco assim de Dark Academia, de mitologia grega, porque eu li Lore Olympus, então eu acho que eu acabei combinando mesmo por conta de Lore Olympus. E fiz 9 leituras, que foi na Maratona do GF, a MLV. Acho que foi assim. Esse daqui foi o mês que eu também fiz a leitura de A Última Contadora de Histórias, que foi meu livro favorito, foi meu top 1 de 2024. E aqui eu já começo a não colocar o número de páginas lidas. Eu acabo que sou assim uma negação em somar esse número. E eu vou tentar fazer um pouco diferente isso. Vou tentar já ir preenchendo uma planilha durante o ano 2025 para poder ficar um pouco mais fácil, né? Para eu calcular esse número, tá? E vou tentar fazer desse jeito. Aqui eu peguei essa imagem um pouco aí de magia, porque foi um mês que eu li alguns livros envolvendo isso. Eu li No Coração da Floresta, que tem esse tom de magia. Eu li A Bruxa Secreta e A Bruxa do Sortijo de Inverno. Então, assim, tem essa temática de bruxa. E eu acabei indo, né, por esse caminho. E a minha melhor leitura do mês foi No Coração da Floresta, que, assim, eu amei esse livro. Aqui, já no mês de setembro, eu acabei fazendo essa colagem também para capa, porque foi o mês que eu fui pra Bienal. Essa colagem, na realidade, eu fiz no Canva, né? Eu fui colando, juntando todas as fotos. E eu imprimi ela como se fosse uma foto só, sabe? Ela ficou assim, nesse formato de colagem. E foi o mês que eu fiz a viagem. Eu precisava colocar a Bienal como capa do meu mês, né, de setembro. E foi um mês, assim, que eu só fiz 2 leituras. Eu acho que minha cabeça estava toda focada na Bienal. E eu não consegui ler nada nesse mês. Eu só fiz 2 leituras e as 2 leituras foram leituras do clube. E o melhor, né, do mês foi A Impostora. Eu não curti tanto assim Zona Morta, tá? Outubro, vamos para o mês do horror. Coloquei essa foto aqui, que foi a foto, né, que a gente utilizou, tanto eu quanto a Paty, na nossa maratona de Halloween. Que aqui foi, eu acabei utilizando como capa, para ficar bem temático da nossa maratona, né. E eu fiz bastante leituras, né, como eu disse a vocês, eu fiz 12 leituras. Acabou que eu esqueci de imprimir 3 capas, não sei porquê. Eu não sei se foi parar em algum outro arquivo, mas ficaram faltando 3 capas para colar aqui. E eu vou, quando eu for imprimir as coisas do mês de janeiro, né, do meu caderno de 2025, eu vou pegar essas 3 capas para poder colar aqui depois, tá? Mas eu fiz, na realidade, foram 12 leituras. E a melhor leitura do mês foi a Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Foi a nossa leitura, inclusive, do clube e a LC da maratona. Então, eu acho que isso também deixou essa leitura, assim, com aquele gostinho a mais, sabe? E foi muito legal. No mês de novembro, foi um dos meses, assim, que eu achei que ficou mais bonito, sabe? Eu amei essa foto, que foram com esses livros antigos, com essas flores. Eu amei esse mês de... como ficou, né? O mês de novembro.
E fiz a leitura aqui de 5 livros. Foi o mês que eu li Garras, que virou meu xodozinho. E aqui a resenha, que eu acabei de fazer, na realidade, tá? Essa resenha. Gravei lá pro Instagram. E eu simplesmente fiquei apaixonada nessa resenha. Pra mim, é a resenha mais bonita que eu fiz nesse caderno. Foi a resenha de Garras. Garras é um livro nacional, inclusive a nossa leitura de livro viajante, né, do clube. Eu já reli esse livro, na realidade, para o livro viajante, e eu estou simplesmente apaixonada e encantada por essa história. Queria muito, inclusive, uma continuação, né? O livro é fechado, tá? Ele é um livro único, mas o Edgar, que é o nosso protagonista, ele tem dois irmãos, e o Heitor é simplesmente incrível, e eu ia amar ler um livro do Heitor, porque ele é mulherengo. Eu ia amar um livro só do Heitor. E a minha resenha ficou assim, eu simplesmente fiquei apaixonada nessa página. Indo pro mês de dezembro, eu tentei manter esse tema mais natalino, peguei uma árvore aqui feita de livros. Foi um mês que eu botei meu crop de reagir, fiz muitas leituras, tá? Fiz aqui 9 leituras, inclusive uma em inglês. E eu super indico, tá? O Garlic and the Vampire. É um livro muito fácil, do inglês muito fácil. E foi um mês, na realidade, que eu tive várias leituras 5 estrelas, tá? E eu deixo aqui, a minha melhor leitura foi Krampus. Mas hoje que eu tô e Garlic também foram leituras maravilhosas e 5 estrelas, os dois. Então é isso. Aqui acaba o meu caderno, né, de leitura. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, todo esse meu caderno de 2024. E, como eu disse, tá linkado aqui nos cards, tá? O meu caderno, tanto de 2025, quanto também o caderno de 2023 e 2024. Vou deixar todos os links de todos os cadernos aí, tá? Pra vocês irem lá e conferirem. O meu caderno 2025 tá bem diferentão, né? Por ser um caderno costurado. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse aqui é meu caderno 2025. A temática dele tá bem diferente, tá nessa pegada um pouco mais mística. Tô fazendo teste de coisas novas pela primeira vez. Então, não esquece de, né, se inscrever no canal para poder me acompanhar e ficar de olho em como vai ficar esse meu caderno aqui de 2025. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui e, por favor, usa a ferramenta de hypar, porque isso ajuda muito. E também me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu grave mais conteúdos, né, mostrando meus cadernos de leitura. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.